Olá, querida. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma imensa alegria podermos estar aqui para juntos podermos partilhar, né, dessa riqueza do conhecimento espírita em nossas vidas, o conhecimento do Evangelho, que o Mestre possa iluminar e inspirar a todos nós nesta manhã aqui no Brasil, tarde ou noite, talvez em outros lugares, né, as pessoas que nos acompanham por meio da internet, da tecnologia. Então, para mim é uma imensa alegria, agradecendo a Márcia pelo convite que nos foi estendido e esperando, de alguma maneira, contribuir, né, com as reflexões, com as buscas de cada coração que tem participado aí conosco, né, dessa jornada, tem feito parte também dessa caminhada com o Mestre em busca do seu reino de luz e de paz. Então, que o Mestre possa inspirar a todos nós, né, os nossos corações, nesta manhã, para que ela seja proveitosa e a gente possa se conectar cada vez mais ao nosso propósito, ao grande sentido da vida, às metas que o Espiritismo nos descortina, para que a gente consiga, então, estender essas bênçãos e essas luzes que temos recebido e que tão bem nos têm feito, estender isso também para outros corações, porque a ideia é que no Evangelho cada discípulo venha se tornar onde está plantado, né? Onde foi inserido pelo Mestre, uma árvore fecunda, ofertando aí os frutos de paz, de esperança, de luz aos corações. Então a gente fica realmente muito alegres de podermos partilhar esses momentos. E o tema a que nos propomos gira em torno de uma reflexão muito importante a partir de uma fala de Jesus no Evangelho, que é uma consideração que nos desperta, ou pelo menos nos conscientiza mais, acerca de um aspecto muito importante da nossa vivência e que nem sempre é considerado como deveria. Porque o espírito, em sua jornada evolutiva, vem vindo de um processo, passando aí por outros reinos, por experiências milenárias, onde foi se consolidando, né, como ser espiritual, desde a condição de princípio inteligente, depois a individualização, propriamente a condição de espírito e a entrada no reino nominal. O espírito vem passando por um longo processo evolutivo em que, pelas próprias demandas da evolução, esteve muito concentrado em si mesmo, né, em suas necessidades. Quando voltamos no tempo, analisando a própria evolução dos seres humanos aqui na Terra, voltando àquelas formas mais primitivas, a gente vê que muitas vezes o que regia a nossa ação ali, o que mais regia a nossa ação, era aquele instinto de conservação, era o egoísmo, né? Aquele zelo para sobreviver que se traduzia ou que estava muitas vezes associado ao egoísmo, aquela luta feroz pela caça ou por espaços, né? Ou pelo melhor lugar onde se estabelecer, a questão do sexo, a reprodução da espécie. Então, o ser espiritual, na sua trajetória de desenvolvimento, ele passa por um longo período em que ele está muito centrado nas suas necessidades, em que ele analisa a vida ao seu redor muito de um prisma pessoal apenas, sem levar tanto em consideração ainda a figura do outro ou dos outros. Ele começa a ter um olhar um pouco além de si, quando, né, vai constituindo ali família, quando pensa na continuidade da espécie, ele tem até, como os animais têm, um cuidado com a prole e tal. Então, um primeiro movimento de sair desse autocentramento, mas ainda muito restrito. De um modo geral, ainda impera muito egoísmo nessas fases mais primárias da evolução, e a criatura, então, estará muito centrada em si, nos seus interesses, nas suas buscas, e muito pouco voltada ainda para o outro, ou para o bem comum, para a felicidade alheia, para a questão mais ampla, né, da família humana. Mas sempre chega um momento na trajetória evolutiva de todos os seres
e pensando coletivamente, no caso da Terra, nós temos esses momentos também mais marcados, em que somos convidados a uma expansão de visão. Então, ao longo dos séculos, na medida em que fomos desenvolvendo um pouco mais de maturidade, de raciocínio, de compreensão e até de sensibilidade, o alto nunca deixou de enviar mensageiros, mensageiras ou mensagens que visam expandir essa nossa visão, esse nosso olhar, para sairmos gradualmente desse autocentramento quase que absoluto, desse processo de plena regência do egoísmo em nosso mundo íntimo e em nosso modo de ser. Então vão surgindo ou vão chegando as revelações que visam educar os seres espirituais. E é assim que a gente tem missionários, né, tarefeiros do Cristo antes de Moisés. Temos Moisés como sendo um grande primeiro marco, mas antes já tivemos outros espíritos que vieram estabelecendo bases, fundamentos. Depois de Moisés temos os profetas ali na tradição hebraica, mas em várias outras culturas poderíamos citar outros tantos nomes. Depois temos um outro grande marco mais coletivo, e realmente esse é o maior marco para a história da humanidade como um todo, que é a vinda de Jesus, a vinda do próprio coordenador de todo esse processo educativo ao planeta Terra. Depois continuam vindo de tempos em tempos, aqui e acolá, missionários e missionárias que trazem esse aporte de novas luzes do mais alto para ampliar os horizontes de visão e, portanto, também de pensamento e de sentimento da criatura. E teremos, então, um outro grande marco com o advento do Consolador, o advento do Espiritismo, mas ainda assim, né, não é o fim do processo educativo, são marcos, mas depois continua. Tivemos, por exemplo, o grande aporte de luzes espirituais por meio da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que, juntamente com tantos e tantos espíritos, nos deixou uma contribuição tão valiosa em termos de aprendizado, de desenvolvimento espiritual, que aos poucos cada criatura vai acolhendo, vai trabalhando em si, para que aquilo se traduza de fato em transformação, né? Em renovação. Então, na medida em que o alto entende essas necessidades, digamos assim, à medida em que vai se compreendendo na perspectiva da evolução, em que os seres estão mais preparados, vão vindo esses conhecimentos. Depois do advento do Espiritismo, uma outra fonte se amplia ainda mais, né, para a chegada desses conhecimentos, que é a questão da mediunidade, que sempre existiu em todos os tempos, mas antes era mais restrita, era mais limitado o seu alcance. A partir do advento do Espiritismo, isso se amplia, e aí essa troca do mundo espiritual, a recepção dessa mensagem superior, se torna ainda mais facilitada pelas vias mediúnicas, claro, no caso da mediunidade exercida com correção, né? Exercida dentro dos princípios que o Evangelho nos traz, a mediunidade com Cristo, a mediunidade realmente voltada para os interesses sublimes da alma. Mas antes, muitas vezes eram espíritos encarnados que vinham cumprir essa missão. E aí, gradualmente, nós vamos tendo o aproveitamento individual e coletivo. Alguns indivíduos dedicaram-se com mais afinco, abriram-se mais ao processo de renovação e avançaram, digamos assim, mais rapidamente, porque se predispuseram a tanto. Outros indivíduos, ou mesmo coletividades, às vezes relutam mais. Mas é um processo em que todos nós estamos inseridos e que vai aos poucos nos despertando para a realidade mais, digamos assim, holística, mais ampla da vida, saindo daquele autocentramento, do egoísmo, do instinto, que é muito comum nas fases mais primárias de evolução, e despertando-nos, então, para uma etapa da nossa jornada evolutiva de mais consciência para o que acontece ao nosso redor, para os outros espíritos que caminham conosco, para a realidade desses outros espíritos, para a compreensão que nos cabe ter para com eles. Passamos a incluí-los também no nosso projeto de felicidade, entendendo que não é possível pensar ou conceber uma felicidade plena, real, duradoura, se não incluirmos também a figura do outro. Enquanto estivermos ali apenas a pensar em nós, no que desejamos, no que queremos, e
para alcançar isso que queremos, passando por cima do outro, desprezando os sentimentos do outro, ignorando ou fazendo-nos indiferentes, insensíveis ao outro, estamos ainda muito longe de uma felicidade verdadeira, pelo menos da felicidade que o Evangelho e que Jesus nos apresenta. Muitas criaturas, alguns poderão dizer, são felizes, absolutamente insensíveis, absolutamente egoístas, mas parecem felizes, parecem muito contentes com a posição que têm. Mas é aquela felicidade ilusória, com uma miragem mesmo, que mais cedo ou mais tarde se desfará, de maneira repentina. É aquele castelo construído sobre areia, que ao choque do primeiro vento mais forte, da primeira tempestade, virá a desmoronar. A criatura que constrói uma felicidade única e exclusivamente baseada no egoísmo, no interesse pessoal, nas posses efêmeras, nas sensações do corpo, essa criatura pode julgar ter alcançado a felicidade, mas dela está ainda muito distante, porque a felicidade real só viceja, como diz Eurípides Barçanufo, só floresce, só desenvolve-se quando há cooperação, quando há interligação entre corações, quando há o fluxo, quando permite o fluir da caridade e do amor que se transporta ou que se move de coração a coração. Então, o processo educativo em que nós estamos inseridos, do qual o Evangelho é a obra magna, é a instrução mais sublime já recebida, é, sobretudo, um processo também de despertamento para a vida ao nosso redor. É um processo de descentralização do eu, que deixa de se colocar no centro da vida, assim como os seus interesses, os seus desejos, e passa a ver agora que o centro da sua vida deve ser ocupado pelo divino, pela lei divina. Ele passa, ao invés de querer que o mundo gravite em si, as outras pessoas, ou gravitem, né, ao redor de si, ele passa a entender que ele, na verdade, é quem precisa gravitar em torno da lei divina, em torno de Deus, em torno do Mestre que o representa, né, Deus, junto de nós, a humanidade. Esse é o despertar em que estamos inseridos. Lembrando do apóstolo Paulo, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, quando nos diz: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Olha que bonito. Nós estamos estudando, estamos evoluindo séculos a séculos, né, por séculos incontáveis, recebendo essas orientações do alto, para virmos a compreender isso, que a nossa grande meta é gravitar para a unidade divina. E qual a grande força a estabelecer essa unidade? Essa interligação entre tudo e todos é a força do amor, a grande força integradora do universo. O que me faz recordar também uma outra reflexão, agora de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 3, um dos meus capítulos preferidos da obra, em que ele fala justamente sobre a cooperação. E ele vai dizer que o universo, desde as balizas subatômicas até a glória estelar, pode ser entendido, na verdade, como um conjunto, uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Por grande vida, entendamos aí a presença divina em toda parte. E o que é o universo, senão um entrosamento, uma interligação de inúmeras, incontáveis vidas dentro da grande vida. Vidas essas que estarão nos mais diversos momentos, nas mais diversas etapas da jornada evolutiva. Desde as células, por exemplo, que são, na definição de André Luiz, vidas infinitesimais a serviço do espírito, até a vida dos anjos, dos espíritos puros, superiores, que já estão em integração profunda e incompreensível, por ora, para nós, com o Criador. Então, desde as formas mais elementares de vida até as formas mais sublimes de vida, tudo isso entrosado na grande vida. Claro, as vidas já mais plenas, que mais se desenvolveram, a serviço daquelas que ainda estão em desenvolvimento, daquelas que ainda principiam. Então, nós temos espíritos
que tem como missão, que tem como ocupação, a gente vê isso lá na parte de ocupação, missões dos Espíritos, né? É um dos subcapítulos ali do Livro dos Espíritos, mas a gente vê isso também na obra de Chico Xavier, por exemplo. Existirão espíritos responsáveis por zelar pelos princípios inteligentes em desenvolvimento da natureza. Aqueles que estagiam no reino vegetal, estagiam no reino animal, estarão sob a tutela de espíritos já mais adiantados, que têm essa função, assim como nós, que estamos estagiando aqui na humanidade, somos tutelados, amparados por benfeitores que vão mais à frente. Espíritos, inclusive, que já estão mais próximos da angelitude, que zelam por nós, o próprio Mestre, que já é espírito puro e coordena todo o processo evolutivo aqui na Terra, amparando a cada uma de suas ovelhas, que somos nós, aqui em aprendizado. Então, vidas em todas as etapas, em todas as condições, entrelaçadas pelo amor, né? Entrelaçadas pela necessidade espiritual de evolução. Aqueles que avançaram mais têm consciência dos seus deveres para com os que estão na retaguarda. Os que estão na retaguarda ainda muitas vezes não despertaram para a gratidão que devem aos que vão mais à frente e para os deveres que têm com relação aos que vão na retaguarda. Mas esse é o processo educativo para ir nos tirando dessa cegueira ou dessa fixação mental sempre muito associada aí ao eu mesmo, eu quero, e a gente vai começando a despertar para a universalidade da vida, para a fraternidade universal, para a força integradora do amor que deve legislar e reger a nossa vida e os nossos atos. Então, a nossa reflexão de hoje, de certo modo, vai girar em torno disso, dessa compreensão da nossa condição de vidas entrelaçadas com outras vidas e que, portanto, não dizem respeito somente a nós mesmos. As nossas vidas, ou a nossa vida, não diz respeito somente a nós mesmos, uma vez que despertamos para essa realidade de cooperação, de ligação entre as vidas que estão ao nosso redor e a nossa própria. Quando ainda muito preso ao egoísmo, o espírito age sem medir as consequências da sua ação para os outros. Às vezes não mede nem para si. Faz o ato, enseguecido pela paixão, pelo desejo, né, pelas sensações mais baixas, comete o ato, às vezes consegue aquela satisfação imediata ao preço de longas lágrimas depois. Ou de um desequilíbrio que ele constrói, que vai representar um longo processo de reparação, de expiação, nesta ou em futuras existências. Então, nesse processo de cegueira espiritual, de ignorância ainda com relação a essa universalidade da vida, o espírito age sem medir consequências ou o impacto da sua ação, tanto para si, como também para os outros. Ele não faz essa leitura, essa análise do quanto aquela atuação vai impactar a vida do outro, vai induzir o outro a essa ou aquela escolha, a esse ou aquele tipo de atitude. Ele não está pensando, ele não cogita isso. É como se isso ainda não estivesse no seu radar, dentro do seu universo moral, e isso ainda não é levado em consideração. Mas à medida em que o Evangelho acende a luz interior na criatura, é como se ele expandisse o seu campo de visão. Então, se o seu universo moral antes tinha determinada dimensão, com o Evangelho aquilo se expande. E algumas posturas, algumas reflexões que antes ele não alcançava, ele não enxergava, agora ele passa a enxergar. E uma dessas compreensões que ele passa a considerar agora é: qual o impacto da minha vida em outras vidas? E Jesus havia tratado disso, assim como o apóstolo Paulo, nas suas cartas, haviam tratado disso, o mestre Paulo, já àqueles tempos, porque sabiam que alguns compreenderiam já, de mais imediato, mas que outros, no caso nós, demandaríamos talvez mais algum tempo para despertarmos para essa realidade de uma vivência realmente coletiva. Para que passássemos a olhar a nossa vida pensando na consequência de cada ato, não só para nós, em nossa jornada evolutiva, mas também
o alcance disso nas vidas que nos circundam. Sejam elas mais próximas, no âmbito da família, sejam elas em círculos mais amplos. Por exemplo, a convivência no trabalho, a convivência no centro espírita. Qual o impacto disso? Jesus utiliza-se, portanto, assim como Paulo, de um elemento corriqueiro, muito usado àquele tempo e ainda hoje, que, de certo modo, traduz para nós essa relação, essa influência de uma vida em outras vidas, de um ato em outros atos, de um ato em outros atos, em outros espíritos. Jesus vai se utilizar, como fez tantas vezes nas parábolas, nas histórias que ele contava, de um elemento do cotidiano para traduzir uma lição espiritual e atemporal. E neste caso, ele vai usar o símbolo do fermento. Várias vezes nós encontramos no Evangelho Jesus usando o fermento para falar desse processo, digamos assim, de influência, em que uma substância vai influenciar outra substância, ou um espírito vai influenciar outro espírito. O apóstolo Paulo também vai usar esse mesmo elemento, o fermento, especialmente ali na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, por exemplo, para ilustrar essa influência de algo que parece insignificante, né? Porque a medida que é colocada de fermento, às vezes, é bem menor do que a substância que ela vai influenciar ou que ela vai produzir, mas justamente para destacar isso também. O quanto pequenas coisas mantidas podem gerar grandes influências ou um grande impacto com o tempo, né, no processo dessa influência. E o fermento, ora ele vai ser utilizado para representar uma influência positiva, ora ele vai ser representado para representar, vai ser utilizado para representar uma influência negativa. Por exemplo, nós temos uma parábola do fermento, em que Jesus compara o reino de Deus à mulher que colocou ali o fermento na massa para que aquela massa então se desenvolvesse. Nesse caso, o fermento é o símbolo de algo positivo. Como a dizer que o reino de Deus começa com pequenas coisas que, cultivadas, vão gerando impactos, vão gerando transformações, vão ativando ou catalisando processos que desenvolvem o reino de Deus. Então a gente pode entender na parábola do fermento, por exemplo, que esse fermento seria a gentileza, que esse fermento seria a paciência, que esse fermento seria a misericórdia. Um pouquinho de gentileza, um pouquinho de paciência, um pouquinho de misericórdia, que a gente coloque cada vez mais, a cada novo dia, na massa da vida, vai fazendo essa massa se desenvolver para o bem. Vai construindo o reino em nós. Naturalmente, criando também a experiência do reino para outras vidas. As vidas que vão convivendo conosco, quando a gente tem no nosso proceder diário esse fermento da gentileza, da paciência, da misericórdia, elas vão recebendo a influência, o impacto desse elemento também nas suas vidas. E vão se sentindo induzidas também a adotar gradualmente isso em suas vidas. Às vezes, espíritos bem indiferentes ou endurecidos, ao contato continuado, contínuo, com aquele pouquinho de fermento de misericórdia, de paciência de uma outra vida, vão se sensibilizando aos poucos. Vão sendo gradualmente tocados e uma hora acabam por acolher também aquele tipo de postura. Então, o que Jesus está querendo destacar com essa parábola é que o reino de Deus começa de maneira assim, sutil, né? Começa de maneira singela, como ele fez no caso da parábola lá do grão de mostarda, né? Ele várias vezes vai destacar que a construção do reino, ela parte desses processos sutis, né? Desses processos assim, aparentemente insignificantes, mas que cultivados vão preparando grandes transformações. Então nós temos aí um exemplo da aplicação do elemento fermento no sentido positivo. Mas o mesmo mestre, lá em Marcos 8:15, por exemplo, ele traz
um sentido inverso para o fermento, quando ele orienta os discípulos e a todos nós. Acautelai-vos, pois, do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que ele quer dizer com isso? Os discípulos, talvez, no primeiro momento, ficaram ali tentando entender o que o mestre queria dizer. O que era o fermento dos fariseus? O que era o fermento de Herodes? Jesus está fazendo referência a posturas adotadas pelos fariseus e por Herodes. Os fariseus e Herodes aqui são dois arquétipos, são dois modelos, não no sentido positivo, né, por óbvio, mas são dois modelos de postura que nós precisamos evitar. No caso dos fariseus, é aquela postura orgulhosa, é aquela postura da hipocrisia, daquele que aparenta um verniz de virtude, até de sabedoria, né, porque é muito dedicado ao estudo da lei e tudo mais, mas que por dentro guarda ainda posturas muito dissonantes com a lei divina. Então, os fariseus se ufanavam, né, se orgulhavam, traziam ali a presunção de serem os maiores conhecedores da lei, os mais sábios, os representantes ali do divino, os legítimos intérpretes da lei divina. No entanto, eram ainda para com os outros tão duros, tão ásperos. Traziam consigo posturas ainda de orgulho, de vaidade, tão arraigadas, em completa dissonância com aquilo que diziam, defendiam a lei divina, mas ainda muito distantes dela em espírito, no coração. Então, é a postura do preconceito, é a postura do fanatismo, é a postura da hipocrisia. Esse é o fermento dos fariseus, com o qual a gente deve estar muito atento para não repetir, porque é uma tendência nossa. Espíritas hoje, com muito acesso à informação que nos chega do alto, ao entendimento da lei divina, é muito fácil a gente repetir essas experiências do farisaísmo, que nós, quase que todos, vivemos aí em algum período da nossa trajetória. Religiosos, às vezes ortodoxos, bem rigoristas, mas insensíveis à dor do próximo, indiferentes às necessidades do próximo, mas julgando-nos fiéis servidores de Deus porque cumprimos esse ou aquele ritual, porque lemos essa ou aquela obra, porque conhecemos isso ou aquilo outro. É preciso ter muito cuidado para a gente não guardar esse tipo de fermento dentro de nós. Porque qual a massa que esse tipo de fermento vai produzir? É aquilo. A árvore fala da semente, né? A árvore expressa qual que era a natureza da semente. Assim também, o resultado das obras vão falar do tipo de fermento que a gente estava guardando no coração. Por outro lado, tem o fermento de Herodes. Herodes já é aquela figura do interesse pessoal, né? Ele não estava muito voltado para as questões religiosas, para as buscas espirituais, mas muito voltado para os interesses efêmeros. Levar vantagem, pensar apenas em si, não no bem coletivo. Ele que era, de certo modo, administrador, mas que não estava interessado efetivamente no bem do povo. Estava pensando mais no seu interesse pessoal, no poder, na ampliação do seu poder, da sua riqueza. Então, é aquele tipo de fermento da criatura ainda muito voltada para as buscas do egoísmo e para as buscas materiais. É aquele indivíduo que, às vezes, até tem um rótulo religioso, até tem uma aparência de religiosidade, porque frequenta esta ou aquela casa ou denominação religiosa, mas que vive ainda como um materialista. É religioso em tese, em teoria. Ouve falar das questões espirituais, ou até comenta sobre elas, mas a sua vida é uma vida completamente materialista ainda. Completamente voltada para os interesses materiais e os interesses mesquinhos associados às paixões, né? Ao apego à matéria e às suas ilusões. Esse é o fermento de Herodes. Então, são dois tipos de fermento que a gente tem que tomar muito cuidado. Um é o do intelectualismo vaidoso, da hipocrisia religiosa, e o outro é o do materialismo, né? Do sensualismo, do hedonismo, do interesse pessoal. Dois tipos de fermento que, de certo modo, vem moldando boa parte dos espíritos encarnados na Terra há muitos séculos. Mas vem o fermento do reino, o fermento do evangelho, justamente para modificar essa base, digamos assim, né? Esse elemento básico do qual derivará a massa
isto é, o resultado da nossa vida, que nós vamos colher, que nós vamos de fato construir. Então, Jesus utilizou esse exemplo do fermento tanto num aspecto positivo, de influência positiva, ou seja, os sentimentos que são cultivados, as posturas que são adotadas, que definem um determinado resultado para a vida daquele indivíduo e para as vidas ao redor dele, porque essa postura, esse fermento que tinham, impactavam também em outras vidas. Seja influenciando outras vidas a adotarem essa postura infeliz também, seja prejudicando essas outras vidas pelas consequências dessa postura adotada. Mas também temos o fermento positivo, que há de impactar positivamente outras vidas, seja induzindo-as a adotar essas posturas também, seja gerando benefícios propriamente, né, de apoio, de compreensão a essas outras vidas. Então, para a gente ver como é que esse elemento foi utilizado já naquele tempo pelo mestre, para nos despertar quanto a essa realidade de um espírito que sai da condição do pleno egoísmo, que sai da caverna do eu e passa a ver-se agora cercado de outras vidas. E passa a analisar a sua influência ou a sua relação com essas outras vidas. O apóstolo Paulo, como a gente mencionou no capítulo 5 da sua primeira carta aos Coríntios, também vai usar esse símbolo, e ele chega a dizer, uma frase muito conhecida sua: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Para destacar ainda mais essa questão de que pequenas coisas feitas de maneira continuada, pequenos gestos, pequenas mudanças ao longo do tempo geram grandes transformações em nós e nas vidas ao nosso redor. E ele ainda acrescenta, né, isso foi no versículo 6, no versículo 7 ele prossegue dizendo: alimpai-vos, pois, do velho fermento, para serdes nova massa em Cristo. Ele faz até uma comparação ali com os pães ázimos, né, que eram pães muito tradicionais, ainda são para aquela cultura, que é o pão sem fermento. E ele diz nesse versículo 7 do capítulo 5, alimpai-vos, pois, do velho fermento. Então aqui, o velho fermento é uma representação dos sentimentos infelizes, dos hábitos infelizes que ainda temos e cultivamos, para que a gente seja nova massa em Cristo. E ele acrescenta, sem fermento. Então aqui o fermento tem esse sentido negativo. É preciso sermos pães ázimos, sem esse fermento pernicioso, né? A gente teve lá aquele caso em que o fermento foi usado como elemento positivo, mas aqui Paulo faz essa comparação dizendo que a gente precisa ser sem fermento nesse sentido. Removermos tudo em nós que seja desse velho fermento, aquilo que vem fermentando às vezes há séculos dentro de nós, gerando infelicidade para nós e para outras vidas ao nosso redor. Por exemplo, o próprio egoísmo, que é o fermento base de toda a infelicidade humana. Os próprios espíritos nos dirão que toda a infelicidade humana, todos os problemas humanos, em verdade, terão na base o egoísmo. Questão 917, por exemplo, e anteriores, Kardec debate isso com os benfeitores. Então, esse é um fermento muito velho, que até serviu em determinado momento. Nas faixas primárias da evolução, como a gente dizia, era importante. Essa preocupação excessiva com si é o que garantia a sobrevivência. Foi o que, de certo modo, moveu, né? Foi o motor da evolução dos seres, do aperfeiçoamento das formas. Mas chega um momento em que isso precisa ser deixado de lado e ser substituído, então, por uma postura mais lúcida, mais consciente do ser, agora desperto também para a caridade, para a fraternidade e para a lei de cooperação. Não é preciso mais disputar a ferro e fogo, o alimento, o lugar, as posses. Pelo contrário, agora a gente pode compartilhar, a gente pode se ajudar para que então todos tenham aquilo que precisam para evoluir e para viver na matéria. Então é um fermento muito velho, do qual a gente precisa se alimpar para sermos, diz Paulo, nova massa em Cristo. Sem esse fermento adoecido, sem esse fermento envelhecido, portanto, pães ázimos, né, sem fermento nesse sentido. E o benfeitor Emmanuel também vai nos trazer considerações, portanto, utilizando-se desse elemento, como a nos recapitular aquilo que Jesus e Paulo já haviam trazido há tanto tempo, mas que ficou, de certo modo, ali em hibernação até o momento em que cada um de nós pudesse ir despertando para essa realidade, de que a nossa vida precisa ser agora vivida, precisa ser considerada como uma vida entrosada com outras vidas, como uma vida que faz parte
de um todo maior, de um sistema maior, como no caso da célulazinha inserida dentro de um órgão, que por sua vez faz parte de um tecido, de tecidos que por sua vez fazem parte de órgãos. Entender isso, né, que as nossas escolhas terão um determinado impacto no que nos acontece desde já, no presente também, e também, sobretudo, no futuro. E aí a gente tem uma mensagem muito interessante do Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, capítulo de número 76, intitulada justamente Fermento Espiritual. E ele vai comentar esse versículo de Paulo que nós mencionamos, 1 Coríntios 5, 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou a massa toda? E aí o Emmanuel ele começa explicando o símbolo. Ele diz, o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Olha que bacana. Ele parte do modus operandi da substância, do elemento, no caso o fermento. Como é que o fermento atua? Ele excita outras substâncias. E ele parte, então, desse aspecto material, da lei ali da química, e traz isso, transforma isso numa lei espiritual. Passa isso para um aspecto espiritual. Como várias vezes temos no Evangelho. Quando Jesus fala assim, vós sois o sal da terra. O que o mestre está querendo dizer? Como é que opera o sal? Para que o sal cumpra a sua função, ele precisa estar ali em contato com a comida. Então, a gente já tem um sentido espiritual. Olha, o cristão é chamado a estar em contato com o mundo, com as outras pessoas. Não dá para fugir do mundo a pretexto de sermos virtuosos. Aí é o sal que não salga, porque não está em contato, não cumpre a sua função. Então, vós sois o sal da terra. Ele está em contato, mas o sal, quando você olha para a comida, você não vê ele de pronto. Você não vê ele de cara. Você sente o sabor na medida em que come. Como a dizer também que o cristão, ele estando no mundo, não vai buscar o destaque no mundo. Ele vai agir nos bastidores. Ele vai agir assim, sutilmente, pela sua vibração, pelo sentimento, pelo exemplo. Ele silenciosamente vai salgando o mundo. Isto é, vai trazendo esse novo sabor, vai transformando o mundo, outras vidas, na medida em que está em contato com essas outras vidas. Além disso, o sal é um elemento que era, sobretudo na antiguidade, muito utilizado para conservar as coisas, né? Nós não tínhamos geladeira, por exemplo, não tínhamos meios mais propícios de conservar os alimentos, e por isso muitas vezes se utilizava o sal, né? A carne, de onde surgiu até o charque, né, e tal. Essa carne salgada era para uma maneira de conservá-la, porque ele é um elemento de conservação. Como a dizer também que o cristão, por meio do seu exemplo, da sua presença, das irradiações que emite, ele contribui para que os costumes, para que o meio não degenere, no sentido assim, o seu exemplo convida sempre a gente manter, a conservar a harmonia da lei divina, e não entrar nos desequilíbrios do egoísmo, das paixões, das ilusões. Então, ele é um elemento de conservação, não no sentido de manter estagnado o progresso. Um elemento de conservação no sentido de manter a saúde, de manter o equilíbrio, a ligação dos corações, dos sentimentos com o divino. Onde ele está, ele contribui para isso pelo próprio exemplo, né? Induzindo outros corações a tanto. Então, assim como a gente trabalhou lá com a substância sal, vendo como ela opera quimicamente, a sua função, e traduzindo isso em sentido espiritual, aqui também no caso do fermento. E ele diz que a nossa vida é um fermento, junto às vidas que nos cercam. O que me faz lembrar, mais uma vez, desse livro que é fantástico, e que, de certo modo, gira também em torno desse assunto, que é o livro Pensamento e Vida. Porque a gente vai ver aqui, na própria mensagem que estamos lendo, que pensamento é fermentação. Sentimento gerando pensamentos é a fermentação espiritual com que influenciamos a vida ao nosso redor. A nossa própria vida e a vida ao nosso redor, ou as vidas ao nosso redor. Por isso o título, Pensamento e Vida. E aí nós temos ali, além do capítulo que eu já citei, de cooperação, que fala desse entrosamento, né, de tantas vidas, nós temos, por exemplo, o capítulo 8, em que Emmanuel fala sobre a associação,
O capítulo 9, em que Emmanuel fala sobre a sugestão, são capítulos fascinantes, porque eles descrevem assim, de maneira muito acessível o que é essa influência de uma vida em outras vidas. Na associação, por exemplo, o capítulo 8, ele fala que quando nós sentimos ou pensamos de determinada maneira, na verdade estamos nos conectando a todos os espíritos, sentindo e pensando naquelas mesmas faixas, encarnados ou não. Então estamos estabelecendo tomadas, conexões mentais, associando-nos com todas essas vidas. Olha como isso amplia a nossa visão, quer dizer, então, quando eu estou sentindo ódio, eu estou me associando a todos os seres sentindo ódio. Por isso aquela carga energética que nos deixa mal, que às vezes nos adoece quando a gente se entrega à cólera, ao ódio, à mágoa, porque eu me conectei a muitos outros corações naquela mesma faixa de sentimento ou de pensamento. Por outro lado, quando eu me conecto ao bem, à caridade, eu estou me associando a todas as mentes e corações voltados para o bem. Por isso aquela leveza, por isso aquela sensação de refazimento, né? De contentamento, de cura, quando eu vivo no bem, na caridade. Isso no capítulo 8. No capítulo 9, mais ainda, Emmanuel destaca esse aspecto da influência, quando ele fala da sugestão, dizendo que cada sentimento, cada pensamento que eu cultivo induz ou convida outros espíritos ao meu redor a adentrar aquela faixa também. Então, se eu estou ali nos vales, né, nas faixas inferiores do ódio, da revolta, eu estou puxando para baixo outros espíritos invigilantes. Claro, se o espírito estiver vigilante, atento, ele não aceita o convite. Ele não cede a essa indução. Mas se ele está vigilante, ele vem comigo. Ao passo que se eu estou vibrando lá em cima, na pacificação, no equilíbrio, na harmonia, eu estou, então, convidando para o alto, para as minhas faixas, os espíritos que convivem comigo. Se eles estão minimamente dispostos, eles sobem, né? Eles ascendem, eles se elevam, digamos assim. Agora, os que estão mergulhados ainda na indiferença, muito centrados lá, escondidos na caverna do eu, eles não percebem ainda essa indução, esse chamado. Mas é uma influência gradual, aos poucos vai sensibilizando esses espíritos. Então, o capítulo 9 é fantástico nesse sentido, porque Emmanuel fala dessa sugestão, explicando exatamente isso que ele também está dizendo aqui, ó, que a nossa vida é fermento espiritual para outras vidas. Por isso, a vida que vai construindo em si o reino, ela é a aplicação viva daquela parábola do fermento. Ele passa a ser o fermento que desperta uma outra vida também para o reino, que aos poucos começa a influenciar aquela outra vida também para a construção do reino. E aí o Emmanuel continua, ó, ninguém vive só. Essa é uma frasezinha que parece assim elementar, né? De fato, ninguém vive só. A questão é que na Terra todos nós convivemos de alguma maneira, mas muitos convivendo vivem ainda só, porque só pensam em si, porque ainda muito autocentrados. Uma coisa é conviver fisicamente. Né? Quantos lares não tem lá convivência física? As pessoas almoçam junto ou assistem TV junto, mas não tem quase nenhuma convivência espiritual. Quantos lares? Os pais não conversam com os filhos, o irmão não conversa com o irmão, o marido não conversa com a esposa. Então tem convivência física. Mas espiritualmente aqueles espíritos estão praticamente vivendo só, porque só para si, para suas preocupações, para os seus problemas, para os seus anseios. Não despertaram ainda esse olhar. Por isso Paulo também disse na sua epístola aos Romanos, né? No caso, para os espíritos despertos, ninguém vive para si. O que ele quer dizer com isso? Que ninguém deve viver somente para si. Claro que cada espírito é responsável por si, pela sua evolução, mas é também corresponsável pela influência que gerou. Às vezes, a escolha que um outro vai ter, ela se dá muito em razão de uma postura que ele viu em mim. Quantas vezes não é assim? A postura que o filho ou a filha vai adotar tem bases muito significativas das posturas que ele viu ao longo de toda uma convivência de anos no pai ou na mãe. Então, eu sou corresponsável por isso.
Então, o espírito maduro, ele percebe que ele não vive só para si. Que não basta a convivência dos corpos, convivência material. Antes de mais nada, é preciso sentirmos e estarmos atentos para a convivência espiritual e para o teor dessa influência. Porque, como a gente vê em outra mensagem da Emmanuel, que ele comenta esse mesmo versículo, esse mesmo assunto, também no livro Fonte Viva, um pouco mais adiante, no capítulo 108, ele diz assim: nós não conseguimos aquilatar, não temos recursos para medir o alcance da nossa influência em outras vidas. Mas nós podemos sim analisar o teor dessa influência. Então, eu não consigo saber o quanto a atitude que eu tive, aquilo que eu escrevi, aquilo que eu falei vai influenciar uma outra vida, que por sua vez vai influenciar outras tantas vidas. A gente não consegue medir o alcance que isso vai ter ao longo do tempo. Assim como Paulo, por exemplo, talvez não poderia medir o alcance da sua atuação naquele tempo. Quantos milhões de vidas não foram influenciados pelo exemplo, pela vida de Paulo, por exemplo? Então a gente não consegue ter esse alcance, especialmente no decurso do tempo. Mas a gente consegue sim saber qual o teor da influência. Garantindo o teor, se ele for benéfico, então o alcance, se ele se ampliar, será sempre mais e mais bênção, né, para o espírito que produziu aquele tipo de influência, seja pelo que escreveu, pelo que falou. Então a gente tem que estar sempre meditando nesse sentido, para analisar sobretudo a qualidade, o teor da influência. Porque com relação ao alcance, aí é a vida que estabelece, né? Entendendo também que tudo aquilo que um dia foi emitido de nós, dirá Emmanuel nessa outra mensagem, voltará um dia ao centro emissor. Então, tudo aquilo que a gente produziu, toda a influência que a gente produz, mais cedo ou mais tarde volta até nós, trazendo-nos benefícios, bênçãos, se for uma influência positiva, ou trazendo-nos os reajustes e as lágrimas, se for uma influência negativa. Então, ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros. E milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Olha que fantástico isso. Nós, hoje, o que somos hoje, é o resultado de nossas escolhas, mas também de milhares de expressões, de pensamentos que a gente foi acolhendo de outras pessoas ao longo da nossa jornada evolutiva. Por exemplo, o pensamento do mestre no Evangelho hoje molda muito de nossa vida. Então, é uma influência externa que a gente acolheu, incorporou ao nosso modo de ser. Estamos buscando incorporar cada vez mais. Mas a gente talvez traga também influências perniciosas de relações desequilibradas do passado, de cúmplices que nos ajudavam aí nos desatinos de outros tempos. A gente ainda traz hábitos, posturas, modos de pensar perniciosos ou menos felizes de outras pessoas. Assim como vamos acolhendo modos de pensar ou aspectos positivos de pessoas que nos ajudaram na caminhada, um professor, um orientador espiritual, né? Aquilo que a gente colheu numa palestra, aquilo que a gente leu num livro, aquilo é agregado, é incorporado por nós e passa a moldar o nosso modo de ser. Então nós somos o resultado disso, né? Nós somos uma legião, como diz lá no Evangelho, somos muitos, porque a gente colheu de muitos e a gente é esse resultado. Essa massa que a gente hoje é o resultado de muitos tipos de fermento. A gente precisa identificar o que é fermento velho, fermento ruim, e a gente precisa identificar o que é fermento positivo. Esse sim manter, o outro a limpar, como diz Paulo, a limpar-nos, pois, do velho fermento. Assim como tem parcela de nós em muitas outras vidas. Com uma fala, com um conselho, com um exemplo, a gente incorporou uma parcelinha do nosso modo de ser em outras pessoas. E a gente faz parte lá do seu modo de ser e temos alguma corresponsabilidade. Claro que a responsabilidade maior sempre é do próprio indivíduo, mas temos alguma parcela ali de responsabilidade, porque é o que a gente ofertou àquela criatura. É como se a gente fosse um mosaico mesmo, né? Compostos aí de várias pecinhas, de várias partes que a gente foi colando, integrando a partir das convivências. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então é a questão da associação que a gente mencionou lá no livro Pensamento e Vida. Nossos raios estão interagindo, mesmo sem palavras, num ambiente, as vibrações de alegria, de esperança,
envolvem aqueles que às vezes estão desalentados. Como, de outro modo, às vezes o indivíduo chega ali completamente desanimado, completamente pessimista, ele puxa todo um ambiente para baixo, se os espíritos ali estão vigilantes, porque os raios dele, sombrios, né, sufocantes de pessimismo, envolveram os outros naquela psicosfera adoecida. Então a gente está todo momento entrelaçando essas irradiações. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Então ele capta a nossa vibração associada à palavra de falta de sinceridade e ele também fica ressabiado, e às vezes não é sincero, não é leal. Às vezes palavras que a gente lança são acolhidas por um determinado indivíduo e vão determinar atitudes. Né? Eu sempre me lembro do caso de Flamínio Severus, o amigo lá de Públio Lentulus, quando eles estão se despedindo, o Públio estava indo para a região da Judéia, e ele diz, olha, não deixe de afirmar lá a sua autoridade, viu? Se surgir algum problema, seja severo para mostrar que você é um imperador, é um senador do Império Romano. E Públio Lentulus guardou aquela orientação do amigo, que foi emitida assim, claro que não no sentido de má fé, ele realmente se importava com o amigo, mas Públio Lentulus levou aquilo às últimas consequências, e o primeiro caso que teve lá, no caso de saúde de Joras, né, que lança a pedra na carruagem, ele foi excessivamente duro, porque ele lembrou das palavras de Flamínio Severus. E ali começou todo o drama da sua existência, porque ele foi excessivamente duro com saúde de Joras, com o pai André de Joras, por conta daquilo que Flamínio havia dito. Né? Às vezes o coração dele até balançou, ele quis ser mais sensível, mas ele lembrou, olha, não deixa de afirmar sua autoridade. E daí surgiu todo o drama depois. Quem leu a obra sabe quais as consequências dolorosas dessas palavras que ele acolheu e da atitude que aquilo gerou. Né? Então, Flamínio Severus foi, de certo modo, corresponsável. E deve ter, no mundo espiritual depois, se arrependido, reanalisado aquilo que falou, e ambos no processo de reajuste depois. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos. Mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Por exemplo, pais e mães. Como esperar que a criança tenha um hábito de leitura se ela nunca viu isso no pai ou na mãe? Como esperar que ela tenha um hábito de oração ou de serviço no bem, que ela se interesse por isso se ela nunca viu isso no pai ou na mãe? Como esperar que ela seja aquela pessoa serena, respeitosa para com outros, se ela às vezes sempre viu ali no âmbito do lar as brigas, as diatribes, né? Os desentendimentos ásperos? Como é que esperar alguma coisa diferente, especialmente a ela que está ali sujeita à ascendência dos pais, à ascendência que deveria ser educativa? Então, os modos e costumes vão moldando aquele ser. Claro, se é um ser já mais adiantado, ele consegue, de certo modo, ir se sobrepondo a isso, mas muitas vezes não. Ele acaba sendo realmente muito moldado e definido por aquilo. Daí a importância da educação, especialmente nesse caso, né, dos pais ou responsáveis mais diretos por um determinado espírito, o impacto disso na vida desse ser depois. É o que os espíritos destacam lá, a questão 383, 385 de O Livro dos Espíritos, também na questão 582, se não me engano, que fala da missão da paternidade, e os espíritos dirão uma das maiores missões que se pode receber, dado o impacto dela, porque ele é o fermento espiritual aplicado diariamente. Né? O modo, o costume, as palavras é o que vão mudando aquele serzinho que está mais aberto à transformação na época da infância. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam. Portanto, aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Ou seja, ele acolhe aquilo também no centro, na base da sua existência. Aquilo passa a ser para ele também fermento. E aí depende da natureza do fermento que a gente ofertou. Se vai gerar influência positiva ou se não vai gerar influência positiva. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Então, 2 cuidados que precisamos ter. No tipo de fermento que a gente acolhe, que a gente também pode fechar a porta. Se a gente está vigilante, atento, a gente faz a filtragem. É o que Jesus fala lá na parábola da pesca. Olha, analisa que tipo de peixes foram pescados. Os bons você guarda no recipiente. Os deteriorados lança fora. Assim também, que tipo de fermento o outro está me trazendo?
É algo que vale acolher ou algo que eu preciso fechar a porta, deixar de lado? Né? Como o João diz em uma de suas epístolas, né? Se alguém vem ter conosco e não traz a doutrina do Cristo, não o recebais. Não é que ele está dizendo para a gente ser áspero, né? Para a gente ser deseducado, de não acolher o outro, de não falar oi para o outro. É ter cuidado. Ó. Se o outro vem com a conversação de maledicência, a gente guarda o silêncio, fecha o coração, no sentido assim de não acolher aquilo no coração e dá a ele algo de positivo. Agora, se o outro vem ter conosco uma conversa edificante, com aquilo que fala de amor, de fraternidade, a gente então o recebe na casa mental. Mas se ele vem ter conosco e não traz aquilo que esteja harmonizado com a doutrina do Cristo, a gente educadamente, polidamente ouve, oferta o silêncio, não participa daquela fermentação espiritual negativa e ainda dá algo do fermento positivo que a gente puder para essa pessoa. Então a gente tem que ter cuidado no tipo de fermento que recebe e também, especialmente, no tipo de fermento que oferta, por meio da ação, sobretudo, e também das palavras. As vibrações também. E ele continua. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. Então, a ideia é a base, né? O fermento por excelência. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Pensamento e vida. Conforme o tipo de fermento, a vida que teremos. Conforme o tipo de fermento, a influência que teremos em outras vidas. Então, pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos, porque as atitudes conservadas no tempo viram hábitos. Então, o que era pequenino no início, quando mantido, torna-se algo mais arraigado, estabelece raízes mais profundas. E depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Ou seja, o que Paulo disse lá, limpando-nos do fermento velho, daí por diante o caminho para o Cristo se torna muito mais reto, muito mais limpo, porque a gente se desvinculou daquelas influências perniciosas que ainda geravam toda aquela fermentação espiritual negativa, todo aquele adoecimento, os desequilíbrios, os hábitos infelizes. Então, limpando-nos desse velho fermento, purificando as bases da vida, por isso Jesus fala da importância de lavar os pés para os discípulos, né? Ele está falando da importância de limpar as bases da vida, porque mudando a base, todo o restante estará transformado. Renovando o pensamento, que é fermentação espiritual por excelência, transformando o velho fermento no fermento novo da Boa Nova, estaremos então encaminhando-nos à construção do reino, como na parábola do fermento. Que meditemos nisso, portanto, deixando aquela postura do autocentramento da vida que pensa só em si e enxergando-nos agora como essa vida interligada a outras tantas, e especialmente qual o teor da influência dessa vida no sistema, né, em que estamos inseridos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos e que o fermento da Boa Nova faça a nova massa do ser que precisamos ser e do reino que desejamos expandir para o mundo. A todos, muita paz sob as bênçãos de Jesus.